Vamos dar início agora à nossa primeira aula de matemática financeira. Nós vamos começar essa jornada aí abordando acréscimos e descontos. E você deve estar se perguntando agora, ué, por que você não está explicando juros simples, juros compostos? Por que você não começa explicando essas coisas aí? Que é o que geralmente é ensinado no começo, né, da matemática financeira por muitos professores. Só que aqui nós vamos tentar fazer uma abordagem mais holística, né, mais dinâmica. Em vez de a gente tentar decorar a fórmula, a gente vai tentar entender o que a gente está fazendo. Porque tem muita gente que aprende a matemática financeira, mas na verdade aprende as fórmulas, né? Decora as fórmulas. E o nosso intuito aqui não é decorar a fórmula, vai ser aprender como colocar em prática esses conceitos que a gente vai aprender aqui nesses vídeos. Certo? Então vamos começar com acréscimo e descontos. Depois desses dois conceitos, a gente vai partir para taxas nominais, taxas equivalentes, taxas reais. E depois a gente vai partir desse princípio para os juros simples e compostos. E vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil para a gente realmente entender o que a matemática financeira traz e contribui para nossas vidas, né? Então vamos lá, vamos começar com a ideia de acréscimos e descontos. Bom, a gente sabe que acréscimo é quando a gente acrescenta alguma coisa, né? E desconto é quando a gente subtrai alguma coisa. Vamos primeiro entender esse conceito de acréscimo. O que é acréscimo na matemática financeira e como que a gente utiliza esse conceito para resolver os problemas. Vamos dizer que eu tenho 50 reais. Beleza, eu tenho 50 reais. Hoje. Então, hoje eu tenho 50 reais. Vamos dizer que daqui a um mês, se passou um mês, então, um mês depois, eu tenho 75 reais. Aí eu lhes pergunto, qual que é a porcentagem de acréscimo dessa operação? Quantos porcentos foram aumentados nessa operação? Você pode até responder, né? De cabeça tem como a gente fazer isso daqui, mas eu vou mostrar um jeito muito mais fácil e que vai ajudar você a compreender de verdade, a resolver, né, contas da matemática financeira. E isso vale tanto para juros simples, juros compostos, fluxo de caixa, e por aí vai. Então vamos começar. Acréscimo. Como eu tinha falado lá, né? Acréscimo é quando a gente soma alguma coisa. Vamos primeiro para um exemplo aqui diferente, depois a gente resolve esse primeiro exemplo aqui. Certo? Então vamos lá. Imaginemos que eu tenho 100 reais. Certo? Né? Eu tenho 100 reais e eu quero aumentar 10%. Tenho 100 reais e aí eu aumento 10%. Agora eu quero saber quanto que vai ficar esse meu resultado aqui. É fácil, né? Se a gente tem os 100 reais e a gente calcula os 10% desses 100 reais, vamos lá ver, 10% de 100 dá 10, né? A gente volta uma casa, 10% de 100 dá 10, então aqui é 100 mais 10, que equivale a 110. É simples, né? Esse método aqui é bem simples, só que eu vou ensinar um método, uma estratégia para vocês que facilita muito a nossa vida. A princípio, esse método aqui ele parece fácil, só que o que eu vou ensinar para vocês agora, ele simplifica muito e vai ajudar a gente lá na frente. Então vamos a esse método aí. Primeiro, a gente tem que compreender esse conceito aqui, ó. Vamos lá, na mesma situação. Eu tenho 100 reais, né? 100 reais. Então vamos lá, 100 reais. 100 reais equivale ao quê? Ao meu dinheiro, né? Equivale a todo o meu dinheiro. Então quando alguma coisa equivale a tudo que eu tenho, é o quê? 100%, né? Então vamos lá. Esses 100 reais equivalem a 100%. Agora eu vou somar desses meus 100%, que é o dinheiro que eu tenho, vou somar 10%, porque eu estou acrescentando, né? Então eu tenho 100% e eu vou acrescentar mais 10%.
Isso aqui equivale a 110%. Beleza, né? Então, isso aqui equivale a 110%. Agora, aplicando o que a gente já sabe da matemática, 110%, tudo que for por cento, é sobre 100, né? Então, 110 sobre 100, porque é porcentagem. A gente divide o número por 100, volta duas casas, né? 1, 2, dá 1,1. E agora você deve estar se perguntando o que é esse 1,1. O que é esse número aqui? O que esse número ele corresponde? E o conceito desse número aqui, ele é chamado de um fator. É um fator. Fator numérico. Que a gente vai utilizar esse fator para descobrir qual que é o montante final que a gente vai obter no final desse período. Então, para cada valor de porcentagem, esse fator ele vai se alterar, como a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos ver como que a gente consegue utilizar esse fator para descobrir esse montante final. Sem ser desse jeito aqui, só que de outra forma. Bem mais interessante. Vamos lá. Vamos lá para o nosso valor. Quanto que a gente tem hoje? R$100, né? Então o nosso valor total é R$100. R$100, que é o que a gente tem hoje. E é o nosso valor total, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por esse fator. Então, 1,1. Que dá o quê? 100 vezes 1,1, multiplica os dois zeros, avança duas casas, 110. R$110. Perceberam que bateu a mesma resposta, né? Porque vai dar a mesma resposta, só que o jeito que a gente faz é diferente. E agora a gente consegue sair com a fórmula. A gente descobriu uma fórmula aqui para a gente utilizar isso no nosso dia a dia. Para descobrir o valor quando a gente está falando de acréscimo. Então vamos lá, a fórmula que a gente descobriu agora, você estava comigo aqui quando a gente descobriu, é que a gente pega o nosso valor que a gente tem, multiplica por um fator, que esse fator ele é baseado numa porcentagem, e essa multiplicação vai dar igual ao nosso montante. Então vamos lá. Vamos dizer que o nosso capital inicial, né, vezes um fator, ele vai dar igual ao nosso montante final. Vocês vão ver que no decorrer das nossas aulas, essa fórmula aqui é o que você vai ter que aprender. E eu estou falando só não é para você decorar, é para aprender mesmo. Lembra lá, ó, nosso capital inicial vezes um fator vai ser igual ao nosso montante. Nem precisa decorar essa fórmula, é só entender. 100, que é o nosso dinheiro, vezes esse fator de 10%, vai dar 110. Vamos para mais um exemplo aqui. Vamos tentar fazer mais um exemplo. Agora vamos alterar essa taxa. Vamos dizer que essa taxa é igual a 20% agora. Vamos lá, eu tenho o mesmo 100, os mesmos R$100, e agora eu quero acrescentar 20%. Lembra daquele primeiro método que a gente podia utilizar? A gente pega o 20%, quanto que é 20% de 100? Aí dá 20, soma 100 com 20, dá 120. Mas vamos fazer do jeito que a gente aprendeu agora. E agora eu faço uma pergunta importante para vocês. Qual que é o fator de 20%? Bom, a gente já sabe como que a gente faz, né? Se eu quero acrescentar 20%, eu quero acrescentar... Isso que significa que eu quero somar os 100% que eu já tenho, mais os 20% que eu quero acrescentar. Então, isso aqui é o que eu tenho, e esse daqui é o que eu quero acrescentar. Então, isso aqui vai dar 120%, né? 120%. E agora, a gente utilizando o que a gente já sabe, é 120 sobre 100, né? Porcentagem. Volta duas casas, isso aqui é igual a 1,2. Então, esse daqui é o nosso fator de acréscimo. Lembre bem, fator de acréscimo para 20%. Isso aqui ele vai ficar bem visível quando a gente estiver fazendo juros simples, juros compostos, para a gente entender o que é esse valor. Quando vocês virem esses valores aqui, 1,2, 1,3, 1,4, vocês já sabem qual que é a taxa de acréscimo.
Então a gente já consegue entender, na hora que a gente bate o olho nesse número aqui, a gente já sabe. Olha, esse daqui, ele tem 20%. É um acréscimo de 20%. Isso que eu quero que vocês entendam. Então, vamos lá. A gente já tem o nosso fator aqui, né? Vamos lá, o que significa? O que a gente faz agora? A gente pega o valor que a gente tem, ou seja, 100, vezes esse fator, que é 1,2, ou seja, deixa eu só mudar a cor aqui, vezes esse fator, que dá igual a 120. Certo? 100, que é o valor que a gente tem, vezes o fator. E agora eu pergunto para vocês, qual que é a taxa que está aqui dentro? Falou certo? 20% então, né? Isso, 20%. Então, quando a gente vê 1,2, é porque a gente tem 20% de acréscimo aqui dentro desse fator. E como eu falei, vai ficar claro para a gente entender e para a gente observar qual que é a taxa dentro de cada um desses fatores. Por exemplo, se a gente tem o 1,15, o que significa? Qual que é a taxa de acréscimo que está dentro desse fator aqui? 15%. Isso mesmo. Eu sei que você falou certo aí. 15%. Por que é 15%? Lembra lá, ó. O que é esse 115%? O que é esse fator de 115? É o que? É 115 sobre 100, né? Beleza. O que aconteceu isso aqui antes? O que aconteceu antes para formar esse 115 sobre 100? Era 100 sobre 100, que é 100%, né? Mais 15%. Estão vendo? 100% que é o que a gente tem e o 15% que é o que a gente quer aumentar. 100 mais 15, 115%. Divide por 100, 1,15. Então a gente já consegue ver a taxa dentro do fator. E aí vai ficar bem fácil para a gente achar o montante, o valor final que corresponde ao acréscimo do número que a gente quer, do valor que a gente quer.